Ok? O item 3 é debate e votação da ata. Todos receberam a ata, a última ata da última reunião? Alguma consideração? Podemos pôr em votação? Como a gente sempre faz, né? Então, caráter de votação, quem concorda ou quem aprova a ata, a favor de se manifestar, dos conselheiros. Quem concorda? Alguém que não concorda, a favor de se manifestar? Se tiver alguma abstenção? Mas eu estava sendo incluída agora. Ok. Tá. A lista de presença tá, e a ata da última reunião está passando também. Peço que, por favor, que todos assinem. Item 4, então. Apresentação, debate e votação dos assuntos em pauta. 4.1. Nós temos, então, a substituição de membros, ou membro, da Câmara Técnica de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, em função do desligamento de Clóvis Spor e Fabiola Triques. Ok? Nós temos duas indicações para a substituição, então, do conselheiro Clóvis. Nós temos a indicação do Sinduscom. Sinduscom, Sindicato da Indústria de Construção de Artefatos de Concreto Armado Oeste, indica a senhora Márcia Sartori Damo, arquiteta, como membro da Câmara Técnica de Urbanismo do Concidade, para a vaga até então ocupada pelo senhor Clóvis Afonso Spor, que pediu afastamento. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos pela vossa atenção e aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. E nós temos também do Secov, veio por e-mail. O presidente do Secov, o senhor Ricardo Lunar, solicitou. Não, esse aqui já é só o. Onde é que está aqui a indicação? Está aqui. Está indicando, então, o Secov, através do seu presidente, o senhor Ricardo Lunar, está indicando arquiteto e urbanista José Luiz de Bortoli para a substituição. Então, lembrando, então, que em função então, da saída do conselheiro Clóvis, nós temos a suplente, que permanece, né, que é a arquiteta Tatiane, né, Turmina, e nós temos indicação, essas duas indicações, do Secov e do Sinduscom. Aí deixo livre, nós podemos... Sugestão? Uhum. A vaga é de uma entidade, é essa entidade. Como é que duas entidades indicaram? Pois é, nós recebemos... Quem que é a vaga? A vaga era do Secov. É que é da... Uhum. O Secov não é do Centro Empresarial? O Clóvis não é do Centro Empresarial? Ele não pertence ao Secov? Não, ele é sócio associado nosso. Não cabe a nós escolher entre um e outro. Pois é. A entidade que escolhe. Eu acho que nós vamos ter que mandar para a entidade que você... Então, eles que se resolvam, porque eles estão indicando duas... Nós temos duas entidades que estão indicando, na verdade. E sem contar que nós temos a que está de suplente, que não sei se também a entidade vai querer deixar ela de titular, ou, enfim. Pois é. A entidade que é dona, que é titular desse cargo, que tem que nos apresentar aqui. O cargo de titularidade era do próprio discurso. Uhum. De afastamento. Ok. Quem havia indicado o próprio discurso foi o Secov. Tá. Então nós indicamos o Demorto no lugar dele. Uhum. Uhum. Então, fazemos assim, devolvemos então para que as entidades se organizarem? Pode ser? Então faremos isso. Sim. Só um instantinho, por favor, o microfone está onde? Só para ficar registrado. Acho que depende até para deixar um e-mail pelo... Qual é a data que foi enviado, por favor, presidente?
De quem? A indicação desses membros em que datas que foram enviados uma e outra. O do Secov, 6 de julho. E a outra? Sinduscom, 22 de julho. Então tem uma diferença aí que tem que colocar em consideração também, né? Foi apresentado antes o nome, né? E não houve consulta também, né? Uhum. Não diz. Essa é a minha dúvida. Não. Se o regimento prevê as vagas vinculadas a uma entidade, Aham. qual é essa entidade que perdeu uma vaga, essa entidade vai definir. Ou se o regimento não prevê isso. Por exemplo, estou começando hoje, sou da Caixa Econômica. Boa tarde a todos. Se, por acaso, eu deixar de vir ou eu sair, quem vai indicar é a Prefeitura, é o Sinduscom? Não, é a Caixa Econômica. é a Caixa Então, Econômica, a deve entidade. estar previsto no regulamento de quem é a vaga. Não tem sentido nós devolver para alguém decidir. Nós temos que dizer de quem é a vaga e pronto. Esse é o meu entendimento. Uhum. Não, automático não. Teria que estar escrito, teria que estar no estatuto. Tá. Isso não foi discutido, né, quando foi feito a última estatuto. O Clóvis era indicado Pois é, a vaga é do segmento, né? Não da entidade. É do segmento. O segmento. Aqui na lista de presença coloquei quem é proprietário das vagas. Entidades empresariais, 3. Justamente. Então não é o setor, por isso dessa questão de... Presidente, Sim. no artigo 455 do plano diretor, ele fala nas vagas e nos membros, né? Eu acho que no nosso caso aqui é o representante das entidades, com todo o respeito ao Ricardo, a todas as pessoas, não temos nada contra ninguém, nenhum nome, mas são representantes das entidades empresariais ou dos conselhos profissionais. Eu acho que o nosso caso aqui é entidades empresariais. Entidades empresariais. Isso. Mesmo. Então, são as entidades que indicam. Você tem 2 ou 3 indicações, eu acho que está correto o caminho das entidades se entender, Justamente. né? Ou, em último caso, ir para a votação, né? Mas, de repente, dá para tirar de pauta e as entidades conversarem depois, né? A princípio, deixar ele livre para as entidades. Se não vier uma definição, aí sim, de repente, poderia ir para a votação. Podemos, então, deixar assim? 84.2, então. Conselheiros que atingiram o número de faltas permitidas pelo regimento interno. Artigo 8º, 4º e 5º. Representantes dos movimentos sociais e comunitários, Albertinho Frias e Dorvalino Casagrande, da região geográfica 8. E representantes das entidades sindicais dos trabalhadores, José da Rocha, Aldemar Denelli, Nadir da Cruz e Wilson Leonardo. Esses já atingiram e estão sendo já desligados, né? Na verdade, ele teve um... Sim, o seu nome é? Sim, está aqui a sua presença. Ó. Tá, a questão é que o regimento interno ele fala em 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões alternadas. Como deu as 3 reuniões consecutivas aqui desde o início do ano, e aqui da outra dupla também já deu 5 reuniões consecutivas. O que acontece? A dupla depois procurou a Secretaria Executiva para falar sobre essas ausências, dizendo que houve um problema de comunicação. E aí por isso que a gente trouxe para o plenário, para reconhecer a vacância ou não, né? Porque eles estão justificando que não teve... mas as reuniões estão acontecendo desde fevereiro.
Então, tem alguma falha lá na entidade de vocês que está dando esse problema, porque o e-mail eu estou mandando desde fevereiro para todo mundo. Uhum. Não, na verdade, a gente, a partir do momento que atingiu as faltas, a gente foi atrás deles, né, para ver o que estava acontecendo, se eles tinham interesse em participar ou não. E aí eles se manifestaram, a dupla ali do José e do Aldemar, eles se manifestaram que eles têm interesse em participar, que tinha realmente havido esse problema na comunicação. Então, eu não sei daí como é que a gente vai... Tá, mas vocês tinham sido comunicado que tinham sido eleitos? Não. Pois é. Uhum. É a entidade, né? É a entidade. Sim. Uhum. Tá, mas da entidade veio, eles só vieram pessoalmente, não veio nada, nenhum comunicado. Tá, justificaram. Tá, posso colocar em votação, o que vocês acham? Como eles justificaram? Vermelho é falta, geralmente vermelho é problemático. Ah? Justificado. Consecutivas, né? Alternadas. Tá. Gente, não vamos ficar olhando no programa, vamos ficar a tarde inteira. O que decidimos ali? Podemos deixar que eles justifiquem, até por serem entidade? Ou... Pode ser? Ok. Então, aceitamos. É, entidade. Tá. Esse do movimento social, do movimento social aqui, esse aqui foi feito audiência pública? Albertinho Frias? Sim, foi feito audiência pública. E como é que fica agora? Vai ter que fazer audiência pública de novo. Mas mesmo período eleitoral, pode alguém fazer lá? Tem a doutora por aí para dar uma ajuda? Aí eu não sei, se tem como avaliar isso agora, se tem como... Mas se não tiver, vai ter que aguardar, porque como é que vão fazer? De qualquer forma, eles não estão. Eu também não vejo problema nenhum, porque é uma atividade, né? E é audiência pública, não é nada... Né? Tá. Não, mas seguindo a legalidade vai ser feito o que é legal. Sim. Permanecem. Isso. 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 Tá. Mas agora, vocês estão recebendo agora com os comunicados? Nós não temos como pegar a gente. Por isso que a gente sempre procura avisar no início, no meio e no fim. Assinem a ata, senão, olha o tanto de gente que tem aqui, né? Aí fica complicado. Ok? Item 4.3, homologação então, de novos conselheiros, representantes do segmento vinculados ao desenvolvimento territorial. Nós temos, então, a homologação da conselheira Iselda Ouro, que está entrando, então, no lugar de Nadir Correia da Cruz. Nós temos o ofício, né, que foi nos encaminhado, então, União Sindical de Chapecó, recebido dia 11/7. Então, indicando a senhora Iselda Terezinha Ouro, representante, então, para a substituição. Ok? Então, vencidas as substituições, as devidas faltas e presenças, item 4.4. Já como tínhamos conversado em outras reuniões, já a partir dessa reunião de hoje, a gente vai implementar já podemos chamar assim,
um mini curso sobre legislação ambiental, já que até é pertinente, e principalmente já que temos a pauta seguinte, que tem 3 assuntos aí ligados a desgrave. Então, já foi preparado. A engenheira Tatiane vai nos apresentar. Ok, Tati? Boa tarde a todos. Eu sou a Tatiana, sou coordenadora da Câmara de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Então, é para falar de legislação ambiental, porque hoje tem, na verdade, 2 processos sobre o desgrave de AEIA, que é a Área Especial de Interesse Ambiental. Então, estava conversando com a Júlia e com a Karen, e a gente achou que seria pertinente falar sobre legislação ambiental. Como o tema ele é bem amplo, então a gente achou que talvez seria melhor falar sobre uma parte mais específica, e a gente foi delimitando, e pensou em falar mais sobre a área de preservação. Então, vou começar falando assim, falar sobre o artigo 225 da Constituição, o que ele diz? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, por que a gente pensou em colocar esse artigo? Porque o que ele fala? Ele fala que é do poder público o dever, mas também é dever da coletividade. Então, é dever de todos nós defender e preservar o meio ambiente, né? Então, o que faz parte do meio ambiente? Assim, a preservação dos solos, recursos hídricos, banhados, manguezais, né? Poluição atmosférica, como tinha na outra imagem, e APP, vegetação, tudo mais, né? A gente vai falar mais nesse minicurso sobre a área de preservação. Então, fazendo um breve histórico de como é tratado na legislação a área de preservação, tem o Código Florestal de 1934, ele já previa essa preservação, mas ele não delimitava. Ele dizia que previa a existência de florestas protetoras, né, das águas, mas ele não dizia qual era essa delimitação de APP. Aí veio o Código Florestal de 65, e ele disse, aí sim ele começou a delimitar. Daí o que disse? Ele disse que a faixa nos cursos d'água de até 10 metros deveria ser de 5 metros. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando vai fazer uma regularização ou alguma coisa, se a edificação ela já existia nesse ano e ela está nessa faixa, ela pode ser regularizada. Então, você tem que saber que se ela é anterior a 65, a legislação ela era de 5 metros na faixa de APP. Aí veio o Código de 86, o Código Florestal, que ele foi alterado em 89. Aí ele já passou para 30 metros. Aí eles viram que era necessário aumentar essa faixa de preservação. Isso para cursos d'água de pelo menos 10 metros. Aí, conforme aumentando a largura do curso d'água, também aumenta a largura da área de preservação. No Código Florestal, que eu falei antes, ele já previa a preservação de nascentes e topo de morro, e outras áreas também. Aí veio o Código Florestal em 2012. E ele tem um conceito de área de preservação. Esse conceito eu acho bem importante, que ele também tinha no Código Florestal anterior, mas ele tem algumas características que eu acho que é importante ressaltar. Primeiro, que tem uma questão que muita gente confunde, às vezes, assim, mas não tem vegetação, não é APP. Mas é APP, sim, porque ele diz que a área de preservação são áreas cobertas ou não por vegetação nativa. Outra questão que teve muita polêmica, assim, em relação ao código anterior, é que o código anterior ele falava da zona rural. E esse código de 2012 ele fala zona rural ou urbana.
Então, ele vale para os dois. E outra coisa que, às vezes, as pessoas elas confundem e pensam assim, tem APP, tem um rio, é uma área perdida, é uma área que eu não posso utilizar, só serve para plantar árvore e tal. Mas a definição ela é bem clara, ela diz que é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações urbanas. Não, o que eu quero dizer é que, além de ter vegetação e tudo mais, ele está ali para proteger, porque ele protege o solo, para evitar enchentes, porque se tu tem uma residência que está na APP, se dá uma enchente ou alguma coisa desse tipo, ele vai alagar. E se você tem vegetação, ele vai diminuir a velocidade da água e tudo mais, né? Tá, então, ali, como eu disse, né, que há áreas rurais e urbanas. E não se considera... rurais e urbanas, as faixas marginais dos dois lados de qualquer curso d'água, natural, perene ou intermitente. O que quer dizer perene ou intermitente? Perene, que corre o ano todo, e intermitente é uma época do ano. Não se consideram APP as faixas marginais de cursos d'água efêmeros. Efêmeros, que quer dizer, tipo, dá uma chuva, aí corre a água e já passa. Aí esse não é considerado APP. Aqui só uma imagem que é do novo Código Florestal, daí o distanciamento que tem que deixar conforme a largura do curso d'água. Aí 10 metros, deixa 30 metros de APP. De 10 a 50 metros, 50 metros de APP. De 50 a 200, 100 metros. Aí de 200 a 600 metros de largura do curso d'água, 200 metros. E maior que 600 metros de largura do curso d'água, aí é 500 metros. Mas tem problema de enchente, esse tipo de coisa ou não? Sim. Uhum. Sim, tem também, como eu estava falando com a Júlia, tem o caso do rio ali na ponte, né? Ali, só que ali é um caso diferente, que ali é 30 metros de APP. Ali é 30 metros, mas a largura do rio é bem maior. Só que ali é um caso que ele é considerado artificial, porque é uma barragem para fazer eletricidade ali, né? E daí, quando é assim, ele é considerado artificial, e aí a faixa de APP ela é delimitada no licenciamento ambiental. Daí não é conforme o código. Tá. Outra APP que o Código Florestal delimita é no entorno de nascentes. Aí, nascente ou olho d'água que seja perene, que a faixa deve ser de 50 metros, a faixa de preservação. E só pode ter alguma intervenção no caso de utilidade pública, senão não pode ter intervenção no entorno da nascente. Aí, só para demonstrar também que o raio é de 50 metros. Pode passar. Ainda de acordo com o Código Florestal, que é vigente agora, né? Sim. Isso. Isso, aí, sim, só no entorno da nascente, que é 50. Conforme a largura do rio. Aí é 30 metros. Sim, o mínimo é 30 metros. Volta naquele do curso d'água ali. Esse, ó. Para rios com largura mínima, assim, menos de 10 metros, a faixa de APP é 30 metros.
Sim, é 30 metros. É curso d'água, né? Sim, pode. Não. A canalização, ela pode ser feita desde que tenha o licenciamento ambiental, né? Tem que ter licenciamento do órgão competente, que agora, atualmente, é feito só no órgão estadual, que é a Fátima. Mas, para ter o licenciamento ambiental, tem que ser muito bem justificado. Geralmente é só para utilidade pública ou para alguns casos excepcionais assim. Não é assim, eu quero fazer uma canalização e eles autorizam, né? Assim, da nascente é 50. Sim, eu vou depois, mais para frente, eu vou falar aqui de Chapecó, que assim tem Onde é? Tá. Não, se é um poço perfurado, daí não. Que é um poço perfurado que vocês pegam água, poço profundo. Não, daí não. Daí não tem que. Não, daí não deixa APP. Não, porque. Não, daí não. Não, isso sim. Sim, só dúvidas que eu tenho, né? Sim, mas se é um poço que tu está lá tirando água, claro que tu tem que cercar tudo, mas tu não tem que deixar os 50 metros, porque é um poço para captação de água, né? Tranquilo, obrigado. Isso daí não. Tá, aí aqui, no caso de área rural, para lagos e lagoas, então, dependendo do tamanho da lagoa, também vai ter uma faixa de APP. Se for até 20 hectares, 50 metros, acima de 20 hectares, 100 metros. E em área urbana, aí é 30 metros de APP. Aí só para demonstrar, né, que depende do tamanho do lago ou lagoa. Isso para natural. Aí aqui é para, no caso de encostas, né, que também é área de preservação, com declividade superior a 45 metros, que equivale a 100%. Isso é um caso que acontece bastante aqui em Chapecó, no caso, inclusive, lá do Goiôem, né, que tem bastante declividade. Aí, 45 graus, mais ou menos isso aqui, né, que seria 100% de declividade. Aí, isso aqui é APP, não pode ter intervenção. Aí dá para ver também ali, que pode voltar ali, Júlia, que é perigoso, né? Pode ter deslizamento e tudo, tipo, tanto na base quanto lá em cima, né? Se tiver alguma residência, alguma coisa. Aí aqui, só para demonstrar, a APP da encosta com a declividade maior que 45 graus. E aqui, e no Código Florestal fala também de 25 a 45, aí é área de uso restrito. Aí fala também. Essa aqui, mas aqui embaixo, né? É. Não, mas ele tem, eu acho, também do outro, né? É. Tem os dois, né? Mas o outro ele preservou, né? Dos 45 ele preservou. Ele não quer construir. Aí, intervenção e APP, que acho que é o que importa, né? Assim, a APP não é intocável, não quer dizer que nunca vai poder mexer numa APP. Ela pode ser quando é de utilidade pública, quando é de interesse social e quando é baixo impacto ambiental. Isso está lá definido o que é cada um desses itens lá no Código Florestal. De interesse social, tem alguns casos aqui, que já passaram por aqui, vão passar vários ainda, que é a regularização fundiária. Quando tem APP, aí você pode diminuir a faixa. Então, você vai ter interferência, se seria 30 metros, vai fazer interferência em 15 metros, né, da área de preservação. Então, são casos, por exemplo, também para fazer estradas, para captação de água, e alguns outros casos que for de utilidade pública ou alguma coisa assim, para fazer acesso ao terreno, né?
Pode passar. Aí, também, outro caso que tem intervenção na área de preservação, que também foi muito discutido e nesse Código Florestal, é a das áreas consolidadas em área rural, que as áreas consolidadas até 22 de julho de 2008, com atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural, eles teriam, dependendo do tamanho da propriedade, poderia ter uma intervenção até uma... Tipo, eles poderiam manter a atividade e recuperar só uma faixa da área de preservação. Pode passar. Aí, um módulo fiscal, que aqui em Chapecó, um módulo fiscal é 20 hectares, ele teria que recuperar 5 metros. De 1 a 2 módulos fiscais, 8 metros. E de 2 a 4 módulos, 15 metros. Mas ele teria que comprovar que ele tinha uma atividade anterior a 2008. 2008. Mas ele teria que recuperar essa área também, não poderia fazer atividade até lá em cima do curso d'água, né? Aí, outro caso de intervenção é no caso de regularização fundiária de interesse específico. Aí, isso é um caso que eu quis trazer porque é aqui de Chapecó. Chapecó acabou, acho que aqui em Santa Catarina só sei de Chapecó e Joinville, que através de um estudo ambiental, que é realizado por uma equipe multidisciplinar, né? Também está no Código Florestal, é feita a identificação das áreas de risco e tem outros elementos também que é necessário fazer, identificar as áreas de preservação, as áreas que são de relevante interesse ecológico e ambiental, e a largura mínima é de 15 metros. Se a área for de risco, aí não pode, aí tem que ser 30 metros também, né? Não pode diminuir a área de preservação. Aí foi feito na área central aqui do município, e aí tem o mapa ali, acho, né? Tá, pode ver se tu consegue. Isso. Foi feito o mapa que está no plano diretor, que foi feito nessa área, identificadas as áreas de risco, que são essas em vermelho, e a área em verde é onde não tem risco, então diminuiu para 15 metros a faixa de APP. E nas outras áreas continuou em vermelho. Nessas faixas que está em azul, são as áreas que está canalizado. Aí o plano diretor, ele determinou que nessas áreas seria mantida uma faixa de 5 metros, né, que é uma faixa sanitária. Pode voltar. Tá, é assim, é porque... Volta lá no... É o curso d'água. É porque essa faixa que está essa mancha rosa é a área de estudo, que a área é AUC e AUT. Não. Daí tem o curso d'água, que está ali em azul. O curso d'água que está em azul, vermelho e verde. Mas aí dentro dessa área rosa... É dentro da área rosa que foi feito o estudo por enquanto, né? Isso, é a AUC e AUT, Área Urbana Urbana Central e de Transição, né? Isso. É nessa área que foi feito o estudo por enquanto. Aí não, mas isso está previsto isso no Código Florestal, e Chapecó fez por enquanto nessa região, né? Porque ele prevê que é a regularização fundiária de interesse específico. Pode voltar. Aí é isso que eu estava falando, né? Mas para poder chegar a essa faixa de 15 metros, o principal é que não tenha situação de risco ou interesse ecológico. Se tiver situação de risco, principalmente de inundação, aí não tem como regularizar ou a pessoa poder construir
dentro dessa faixa de 15 metros. Pode passar. Aí, essas aqui são algumas imagens que foram feitas durante a realização do diagnóstico. Ali em cima é uma área sujeita à inundação. Aqui que tem uma residência construída em cima do rio mesmo, do curso d'água. Aqui também bem ao lado, né, estão aproveitando bem o terreno. Bem do lado. E aqui uma situação de risco, e também é risco geológico, risco de inundação e risco sanitário, porque está lançando esgoto no curso d'água também, né? Mas e numa situação dessa, qual seria a atitude? Perdão. Desculpe. Tá, numa situação dessa, qual seria a atitude correta a ser tomada, ou pelo município, ou por, sei lá, enfim? Na verdade, foi feito o levantamento, e aí, sim, a partir disso, porque para tomar qualquer atitude, primeiro tu tem que saber o que tem no local. Então, como nesse local tem rede da Casan, então a pessoa teria que... Só que a residência está num nível abaixo. Então, ela não queria bombear o esgoto para cima. Ela teria que ser autuada e fazer... Não, o detalhe que eu quero saber é o seguinte, está consolidado, já são coisas antigas, coisas que vêm desde quando... Daqui a pouco tem gente que já é a terceira, quarta geração que está morando em volta ali, numa divisa de um riacho, digamos, né? Tá. Mas aí como é que vai ser? A pessoa, ela perde o direito da área dela, vai ter que sair dali futuramente, por causa da questão da metragem, ou ela vai... essa a minha dúvida que eu tenho. Não, sair da casa eu acho que não. Essa questão, se ela, assim, nesse caso ela está numa área de risco, aí sim ela tem que sair porque é uma área de risco. A questão do esgoto não justifica porque ela está morando ali há muito tempo, está lançando esgoto no rio. Também não é justificativa, né? Então, por ela estar numa área de risco, sim, ela teria que sair, né? Ciarine, eu penso assim, eu acho claro, entender tudo é muito importante, mas é muito complexo, né? Esses casos, como a gente vai comportar. Eu entendo que hoje a ideia só do mini curso é dar uma noção geral para nós, como conselheiros, né? Para que no momento que tiver alguma demanda nesse sentido, a gente possa, pelo menos, ter uma visão de como funciona. Porque vão ser casos muito particulares, especiais, muito complexa essa situação. Por isso que eu acho que não devemos nem ficar questionando polêmicas aqui, né? Não é o lugar, eu acho, hoje, né? Nesse sentido. É mais para ter um panorama, acho que é isso, né? Não, na verdade, isso aqui especificamente é em relação ao diagnóstico que foi realizado da área central. Porque muita gente questiona por que nessa área é 30 e por que nessa área é 15. Nessa área é 30 porque é uma área de risco. Então, não tem como dizer que a pessoa pode construir a 15 metros se ela está numa área de risco. E, nesse caso, ela estava numa área de risco. Pode passar, Juliane. Resumindo ali a situação, que nós temos a legislação federal, nós temos a intervenção do município através do estudo, do diagnóstico ambiental, mas, falando aqui agora como fiscal também, que é o meu cargo hoje de carreira da prefeitura, salientando a questão da intervenção das novas construções, né, que tem que se tomar cuidado, que isso é um ponto fundamental. Recentemente, nós tivemos uma ação aqui de um móvel novo que construiu um muro mais ou menos na situação que está aquele ali, que custou a bagatela de R$100 mil no TAC com a promotoria pública. Tá, então, só para ver a questão da gravidade. Claro, o mal foi que até teve a discussão, não, mas eu vou lá, desmancho. Não, o mal já está causado. Então, para a justiça, simplesmente teve que arcar com as consequências, e custou R$100 mil. Então, só para ver essa questão mesmo de... aquilo que tu falasse, cada situação é realmente a situação. Ou o córrego mudou de curso, o córrego aumentou, não era onde é. Aí é uma situação que cada ponto... Hoje o diagnóstico levantou que existe no município. Mas só essa situação mesmo da ocupação e para as pessoas entender ainda muito. Ontem mesmo recebi no meu gabinete uma senhora que quer aprovar um projeto numa área e ela está a 10 metros do córrego. Não, deixa eu só completá-lo. Peço até desculpa por estar pedindo tanto, mas como é que assim,
como eu sempre falei, né, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não tenho uma formação nessa área, então eu tenho bastante dúvidas, e às vezes a minha forma de pedir é citar algum exemplo, tá? Para mim poder entender e interpretar as coisas. Eu acho que, de repente, quem é lá dos centros comunitários, talvez quem não tem as formações, talvez tenha as mesmas dúvidas, talvez com outros exemplos. Mas, assim, para mim, para a gente estar até acompanhando e aprendendo um pouco mais. Tá, aí, só para mais ou menos finalizar essa parte, foi feito o diagnóstico, como eu mostrei, naquela região, e o plano diretor, ele, no artigo 61, ele disse que, em 2 anos, a prefeitura, né, teria que fazer o diagnóstico no restante da área urbana do município, que teria que passar pela Câmara de Meio Ambiente e pela aprovação do Concidade. Aí, esse diagnóstico teria que ser feito, que definirá, entre outras questões, densidade demográfica considerável, a delimitação da PP, que é isso que eu falei, que se pode ser 15 metros, se não pode, se tem área de risco, se não tem, no restante da área urbana do município. Esse prazo é até novembro desse ano, só para vocês saberem. Vai ser aprovado aqui, isso só para conhecimento de vocês, porque o prazo é até novembro desse ano, só que ainda não. Ainda não, né? Ou teremos bastante, né? Sim. Aí, como eu disse, teve nesse mês 2 processos de desgrave de AEIA, que é a Área Especial de Interesse Ambiental. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como que foi gravada a EIA, como que funciona, né? A EIA, conforme o artigo 62 do Plano Diretor, o que é a EIA? É a porção do território de interesse paisagístico, ecológico, educativo, caracterizada pela predominância da fauna e da flora, sendo restringido o uso e ocupação no solo nessa unidade, de modo a proporcionar conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população. Então, a EIA são porções de vegetação na área rural e urbana, que, na verdade, assim, muitas vezes, até aqui mesmo, a gente vê que as pessoas reclamam que não tem área verde na área urbana, né? Que a gente acha que é uma coisa importante. Então, a EIA é isso, a área verde que foi verificado no ano de 2002 e depois em 2011, e foram gravadas para fazer praças, para fazer alguma coisa em benefício da população. Então, e como que pode ser feito o desgrave? Quando é permitido, né? Ela pode ser desgravada mediante laudo técnico, apresentado pelo interessado, assinado por profissional, e passará pelo órgão ambiental e pela Câmara Técnica de Meio Ambiente. E vai ser submetida à aprovação do Conselho. Então, somente será autorizado o desgrave da EIA quando demonstrada a inexistência de características ambientais que agravaram como tal, observadas as imagens de 2002 e de 2011. Então, por que de 2002 e de 2011? Quando foi feito o plano diretor de 2004, eles verificaram imagens de 2002. E quando foi feito o plano diretor de 2014, eles verificaram imagens de 2011. Então, onde tinha vegetação, manchas de vegetação, eles gravaram como a EIA. Por isso que tem, desses 2 anos, que tem que ser verificada a imagem. Então, isso que 2002 também não tinha imagem de todo o município, né? Depois, em 2011, que tinha imagem de todo, tipo, da área rural e urbana toda. Então, a gente verifica essas 2 imagens. Se verificar que tinha imagem realmente, a gente não desgrava.
Tá, então, tinha 3 pedidos. O do seu Cláudio Bussior, ele retirou, porque ele não tinha apresentado o laudo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler. Tu quer ler o do... Não, ler o parecer do meio ambiente. Quer ler? Já é o item 4.5 da pauta, né? Isso, agora Já vai ser para sobre os... desgrave, que, no princípio, vão ser só 2, né? Isso, só para vocês terem um conhecimento mais ou menos do Por isso que já foi a EIA, né? Aí, assim, quer que eu leia? Então, eu posso ler também. Daí, assim, tem os pareceres, como diz ali, para solicitar o desgrave, eles solicitam o desgrave, e aí a Câmara Técnica analisa, faz o parecer, e a SEDEMA, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente, os técnicos também vão ao local e fazem um parecer também. Tá. Esse aqui, eu posso... Pode. Tá. Esse aqui é o loteamento Eduarda, no bairro Trevo. É o item, e o primeiro, ali está o processo 15.106, 2016, de Adriano Kuzler. Solicita desgrave de AE sobre as quadras 4998, 5004, loteamento Eduarda, no bairro Trevo. Isso. Aí, dá para ver, são as 2 quadras que estão ali embaixo. As 2 quadras. E lá em cima dá para se localizar mais ou menos onde é que fica o loteamento. Deixa eu só achar o parecer aqui. Está aqui. Não, esse da Câmara. Ah, da Câmara. Quer descer aí primeiro? Temos o parecer técnico, então, ambiental. Tendo em vista a solicitação de análise de desgrave de AE, processo com cidade 15.106, o loteamento Eduardo, bairro Trevo, na cidade, observando o que segue. A vistoria foi realizada por técnicos ambientais dessa secretaria, Secretaria de Diretoria do Meio Ambiente, né? Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, melhor dizendo. A vistoria foi realizada por técnicos então, ambientais da secretaria que constataram não haver mais vegetação sobre ambas as quadras, diferente do que mostra o mapa do Plano Diretor de Chapecó do ano de 2014. Considerando que se trata de loteamento novo, a situação da supressão em área de AEIA será encaminhada para órgão responsável por seu licenciamento para apuração. Diante do exposto, conclui-se que a área gravada como AEIA e solicitada para desgrave foi integralmente suprimida e não deve ser desgravada até que se apure a regularidade do procedimento junto ao órgão ambiental Fátima. Tá. Pode passar outra ali? Tá. É assim, a gente verificou as imagens de 2002 e as imagens de 2011, como diz o plano diretor. Conforme vocês podem ver, tem a quadra 4998 ali em cima. A gente verificou na documentação, no site da prefeitura, no cadastro da prefeitura, e se trata de uma área institucional. Então, a gente negou o desgrave por se tratar de uma área da prefeitura. Então, ele não tem que solicitar o desgrave da área da prefeitura. E a gente, quando foi fazer vistoria, que eu até fui com o pessoal lá da SEDEMA, e já tem até uma praça lá, depois vai ter as imagens. A área de baixo, conforme vocês podem ver, ela tem vegetação em 2002 e em 2011. Então, aí eu parecer. Tá, pode botar. Essa aqui é a imagem, a quadra 4998, que é institucional, já está feita a praça, né? E essa aqui é a 5004, que não tem mais vegetação. Tiraram. Né? Daí, assim, de acordo com o cadastro imobiliário, a quadra 4998, lote 1, se trata de uma área institucional, ou seja, propriedade do município. De acordo com imagens aerofotogramétricas fornecidas pelo setor de geoprocessamento, do município, em anexo, datados de 2002 e 2011, observou-se que existia cobertura vegetal na área proposta para desgrave, não sendo verificado, portanto, indicativo suficiente para proceder-se com o desgrave. Pelo exposto, daí a Câmara Técnica conclui pelo indeferimento.
do pedido de desgrave. Tem mais algumas imagens, né? Ali dá para ver. Atrás tem essa 5.006, é uma área verde, né? Daí essa tá preservada. Mas aí Não. Da parte do interessado, tem alguém que gostaria de se manifestar? Não? Não. Mais alguma coisa, Tati? Esse? Não? Bom, colocamos em votação, mantém-se o parecer. Alguém tem alguma coisa contra? Bom, colocamos em votação, então, quem concorda com o parecer, então, negando o desgrave, por favor, se manifestar. Okay. Quem concorda com o desgrave, por favor, se manifestar. E se alguém se abstém? O Luciano, que era se abstém. Então, aprovado, mantido a negação do desgrave. Isso? Processo 16.724/2016, Celso Sartori Júnior solicita desgrave de areia gravada sobre a área de terras, matrícula 121.130, localizada no bairro Dom Jerônimo. Parecer técnico ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Diretoria de Meio Ambiente. A vistoria foi realizada por técnicos ambientais da Secretaria, com acompanhamento de técnico do solicitante, senhor Rogério Dil, que percorreram a área registrando a vistoria com fotografias que constam nesse parecer. A área em questão, no total, 479.527,67 metros quadrados, apresenta em seus limites um fragmento grande de vegetação nativa, que está gravado como área de interesse ambiental AEIA, e como área de preservação permanente APP de curso d'água. Item 3. Cabe mencionar que a solicitação de desgrave compreende uma pequena porção de mancha de areia do imóvel em loco. Se observou que nessa porção há uma vegetação nativa, excetuando algumas clareiras que já existiam à época da imagem de satélite, do satélite de 2011, que é utilizado para o zoneamento do Plano Diretor de Chapecó de 2014. O fragmento vegetal no interior do imóvel corresponde à região fitoecológica, floresta ambrófila mista do domínio Mata Atlântica, observando-se os estágios inicial, médio e avançado de regeneração da mata, destacando-se as espécies araucária, cedro, angico, para citar algumas identificadas na vistoria. Item 5. No imóvel, a presença de corpo d'água, nascente, sanga ou rio, todavia o desgrave não compreende o domínio da APP. Diante do exposto, conclui-se que a área gravada como AE no mapa proposto pelo solicitante está devidamente gravada no imóvel, posto que apresenta elemento ambiental relevante, excetuando-se as áreas de clareira de 6.766 metros quadrados, que podem ser desgravadas do mapa proposto. É preciso alertar que o desgrave não autoriza a supressão de vegetação. Portanto, havendo a necessidade de corte, deve-se realizar o procedimento administrativo junto ao órgão ambiental competente. Tá. Nesse caso, desse desgrave, foi solicitada essa área que está desse polígono verdinho ali embaixo. E o que a gente verificou? Isso. Pode passar na outra imagem, só que eu acho que... Aí a gente verificou, analisando as imagens de 2002 e de 2011, que ainda tinha algumas isoladas, né, alguns exemplares isolados, e alguns fragmentos ainda ali. Então, a gente... mas também tinha alguma parte que não tinha vegetação, o que poderia caracterizar o desgrave. Então, a gente refez o polígono.
Ah, tá. Daí aqui imagens, né, que a gente fez do local. Né? Podem ir passando. Daí a gente refez o polígono, tirando aquela parte rosa, que é onde a gente viu que tinha vegetação, nos 2 anos. Daí deu uma área menor para ser desgravada. Outra coisa que a gente verificou é que assim, aquele polígono ali de curso d'água, mais achurado, mais forte, ele é o que está no mapa do plano diretor. Esse outro mais fraquinho ali é o que foi levantado pelo requerente, que ele fez o levantamento, tem um laudo, tudo mais, que está ali em cima, dá para ver melhor. Aí, assim, como vai ser feito a correção do mapa para corrigir a EIA, a gente sugere também que seja corrigido o curso d'água, porque senão vai ficar, mostra ali, Júlia, vai ficar uma faixa sem nada ali, né? Que ficaria, né, fora. Então, como ele apresentou o laudo e apresentou a documentação que precisa, como diz no plano diretor, isso ele apresentou para o loteamento, mas aí a gente já faz a correção agora junto com a correção do desgrave da EIA, que daí a gente corrigiu ali a área onde tem vegetação, tira aquela parte que está em rosa, né, que é onde tem vegetação, e o restante desgrava. Daí a área que ficou para desgravar, pela nossa... Tem lá atrás, né? 6.766. Foi solicitado 9.125. Daí a gente tirou, né, aquela parte ali onde a gente verificou que tinha vegetação em 2002 e 2011. Mostra ali 2002, 2011 de novo. Que é ali aquela parte do miolinho ali, né? E durante a vistoria a gente verificou também que tinha, né, vegetação. Daí aí o parecer, só para... Tá. De acordo com imagens aerofotogramétricas fornecidas pelo setor de geoprocessamento, observou-se uma faixa do imóvel com área de 6.766 metros quadrados, gravada como a EIA. Observou-se que nessa área não havia vegetação, cobertura vegetal, apenas exemplares isolados, em setembro de 2002 e janeiro de 2011. Conforme imagens aéreas e levantamento realizado pelo requerente, a mancha de areia, objeto do desgrave, margeia uma faixa de APP, a qual deverá ser preservada. Além disso, conforme apresentado no levantamento topográfico, observa-se um deslocamento do curso hídrico e da respectiva APP em relação ao mapa anexo do plano diretor, que é o que está ali, né? Daí, pelo exposto, a Câmara conclui pelo deferimento do pedido com os seguintes condicionantes. O desgrave será autorizado em uma área de 6.766. A APP deverá ser mantida e recuperada. E quanto ao curso hídrico, por se tratar apenas de um deslocamento, não havendo mudança, retificação ou supressão de nascentes presentes na área em questão, sugere-se alteração dos mapas anexos ao plano diretor. Ok. O requerente se encontra, gostaria de se manifestar? Não? Temos um microfone, está ali? Tem um conselheiro, gostaria de... Olá. Qual é a distância entre o curso d'água e a área que vocês estão deferindo para ser desgravada? Tu diz ali do... Essas que tem um ambiente hídrico aí, certo? Qual é a diferença dele para a área de... Eu não sei te dizer agora, não medi ali essa distância ali, Júlia. Ele fica fora. Aquela linha... É isso, aquela cor mais clara é a faixa de... Não, eu entendi. Tá. Qual é essa distância? Eu não sei dizer ali quanto fica. Né? Tu quer saber quanto fica aquela manchinha? Quanto ele vai se tem uma diferença muito grande ou se está exatamente o limite dos 30. Essa parte que vai ser desgravada. Isso. Tá ali embaixo, ó.
Ela estaria no... É porque não vai ter nada, tipo, desgravado dentro da APP, APP. né? Isso não tem nada. É só porque ficaria uma mancha ali fora, né? É que quando você, a área desgravada, parece que ela não tem espaço. Quando você criou o rosa, parece que as duas vão ficar isoladas. Essa é a diferença. As áreas desgravadas, e essas duas aqui, e vão ficar. Vão ficar. Só que ali no meio, ó... Não, mas ali no meio também é a areia. Aqui no meio, mostra lá no meio onde é aquela... Aqui também é areia. Então, não vai ficar isolado aquilo ali. O resto que tem de areia. Aqui, espera só um pouquinho. É porque aqui, ó, isso aqui, ó, é areia, isso aqui também é areia. Então, isso aqui vai juntar tudo aqui, ó. Isso tudo é areia. Então, não vai ficar, esse rosa aqui não vai ficar isolado aqui de areia, isso aqui não vai ficar isolado de areia. Tudo isso aqui é... Tudo isso aqui é... Sim, já ó. Esse aqui, ó. Esse verdinho aqui é areia, ó. O que vai acontecer é diminuir a área de areia que ele solicitou, né? Isso, diminui a área que ele solicitou. É porque aquela mancha... Deixa eu subir aqui. Tá, eu posso fazer uma pergunta? Ó, não, é que isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é areia, ó. Tudo isso aqui é areia. E a área dele é maior, né? A área dele é... No gravame, sim, no gravame. Só que daí aqui, essa volta aqui, ele disse, isso aqui não tem vegetação. Aí a gente verificou, realmente, isso aqui não tem vegetação. E não tinha em 2002 e não tinha em 2011. Só que aqui... Ele disse, não tem, mas a gente foi e verificou, não. Tem vegetação. E é isso que o proprietário quer, não quer tirar tudo? Não, mas entre querer e não dá daí, né? Não, ele queria tirar... Volta lá. Não, o que eu quero... Só o seguinte, que daqui a pouco, para ele, não é interessante esses pedaços ali que vai... Mas, que assim, eu acho que é, porque daí, daí não adianta, né? Ele tem que voltar ao processo. Mas daí, então, acho que Acho que tem o técnico que está aqui, ele pode ser... Não, deixa eu fazer uma observação. Eu estou olhando a área toda lá, e todo esse triângulo é a área dele, né? Sim, todo esse trapézio, sei lá, aquela figurão. Tá. Tem um monte de área clara ali, que provavelmente vai ser a extensão aqui da avenida, né? Sim, o prolongamento. sim. E isso vai acontecer, provavelmente. Eu estou intrigado, assim, dentro do projeto de loteamento dele, ele vai ter que preservar áreas verdes e institucionais, etc. Por que ele está desgravando lá naquele pontinho? Mas, só tô... assim... Calma, Lírio, calma. Só estou vendo assim. Então, o que era interessante? Para a gente poder assim, pensar e opinar, contribuir de alguma forma, seria interessante ver o projeto do loteamento e tal, e aí pode ser... Mas está aqui o representante técnico, quer falar? Por isso que eu vou observar. Agora, volto à questão. Ele está demarcando um polígono tal, que provavelmente dentro da legislação é permitido que eu faça, né? Eu só fiquei intrigado aqui com uma situação sobre as areias. É possível solicitar desgrave de areia sem apresentar o que vai ser feito? É só simplesmente o pedido? Isso a legislação permite? Eu não me recordo dessa parte. Permite, desde que ele demonstrou no laudo dele, com as imagens, e a gente verificou que não... Como diz lá na lei que eu apresentei antes. Mas por que, Tatiana? Porque na legislação diz o seguinte, a desgrave de areia por que foi gravado a areia? Porque tem interesse paisagístico, ambiental, público, sei lá, social, qualquer coisa. Então, se aquilo lá está dentro e o município não tem nenhum interesse ali, vai ter que liberar. Agora, se o edifício tem interesse naquela região de área de areia ali, ela vai dizer por que não liberaria. Né? Só nesse sentido, né, que eu me refiro. Né? Mas se ele está tudo certinho ali, não tem o que a gente questionar. É só uma observação, né? Porque tem toda essa área enorme ali. Pessoal, para esclarecimento, pessoal, não cabe aqui nós analisar loteamento. O que nós estamos vendo é simplesmente o desgrave de areia. A partir do desgrave de areia, que foi confirmado ali, e manchas dentro de uma área maior. Se estão ligadas ou não ligadas, não cabe a nós analisar. Com isso, com o desgrave, que os técnicos vão começar a trabalhar em cima de um projeto de parcelamento do solo. A partir do momento que eles trabalharem dentro do que eles vão fazer uma consulta prévia para o parcelamento do solo,
vai ser dadas as diretrizes de como eles trabalhar. Aí esse processo, depois de passar por toda a secretaria, aí vai vir aqui para nós para ver o que nós vamos escolher como área de interesse ambiental. O que está sendo feito é simplesmente um desgrave que foi gravado errado. Aonde está marcado no mapa como vegetação, não tem. É simples a coisa. E essas áreas elas são gravadas, são manchas, né? Na hora de gravar, foi feito, no caso, uma mancha ali que acabou pegando, justamente, para não estar fazendo, de repente, os recortes, acabou se gravando uma área maior. Tá, viu? Eu só mas ali foi, foi pedido para fazer o desgrave da área toda. Não, é não, isso? Não, 9 mil metros. Ele pediu dessa área aqui. Dessa área de casa. Sim, aqui. aonde está marcado em verde-limão, digamos. Sim, mas aqui na frente não é. Ele pode fazer uma média, ele pode fazer deixa eu só chegar onde eu quero pedir. Foi pedido, no caso, a área em limão ali, que está marcado. Tá, a Câmara Técnica fez a análise ali, e fora as áreas rosas é o que pode ser liberado, é o restante, é isso? Não, então, não, ao contrário. O que pode é o que está em rosa. Em rosa. Não, rosa se mantém. Tá, não, justamente, mas isso é o que a Câmara Técnica chegou ao ponto. O que ele pediu lá seria todo o período. Então é isso que eu estava colocando antes, só para entendimento, tá? Que assim, daqui a pouco tem que ver se para ele, se o projeto dele é para tudo, e daqui a pouco nós vamos liberar só essa parte ali? É. Ok. O representante, por favor. Senhores, boa tarde. Meu nome é Rogério. Bom, enfim, eu até imaginei que, por vir o parecer favorável da Comissão e do Meio Ambiente, causaria tanta dúvida ainda. Mas, enfim, o que acontece? Na verdade, nós estamos solicitando realmente o desgrave de toda a mancha em verde. O fato é que, quando gravado essas areias, na época, não houve uma vistoria em loco nesses locais. Então, existem muitas áreas gravadas e elas são falhas desses gravames, né? Por isso que a legislação vem e faculta ao empreendedor que, sentindo-se no direito de dizer, não, eu estou carregando um ônus que realmente não existe na minha propriedade, eu posso me manifestar. E é o caso do Sartori. O que acontece é o seguinte, aqui eu só na verdade, ia deixar uma consideração em relação, porque assim, esse levantamento ali, na verdade, é de uma foto de satélite, e existe projeção, na verdade, de sombras, entendeu? Então, numa análise fria disso dali, daqui a pouco você imagina, não, numa mancha mais escura tem vegetação, mas dependendo da hora da foto, entendeu? Existe projeção de sombra e isso caracteriza a vegetação, mas que na verdade não é. Tanto é que nós estivemos lá no local e as fotos comprovam que, a princípio, existe um corredor, entendeu? Só volta naquela aqui que estava projetada. Existe um corredor aberto de canto a canto, formando mais ou menos essa meia-lua. Entende? E aí, assim, por mais que aí a comissão entenda que nessas duas áreas em rosa não possa ser desgravado, eu vou ter que tentar entrar em contato com o empreendedor para ver se ele aceita desta forma. Tá? Mas se o plenário entender que, do jeito que está, aprova o desgrave, sem problema nenhum. Então. Franklin? Vou cancelar para ele, por favor, gente. Pessoal, boa tarde. Só fazer uma colocação. Na verdade, o que tem que ficar claro é o seguinte: a EIA ela não causa restrições ao empreendimento. Ela tem limitações de parâmetros construtivos, de índices construtivos. Ela pode ser construída, sim, embaixo da EIA. Ela tem limite no tamanho da área e nos limites. Então, e o objetivo desse empreendedor, ele vai fazer um condomínio e vai aproveitar 100% da vegetação. Não tem objetivo nenhum de supressão de vegetação. Inclusive, isso foi colocado no parecer. No parecer. Inclusive no parecer. No laudo. Então, não é. Ele quer potencializar o índice. Ele vai usar todo o triângulozão lá, aquele, para fazer um condomínio, porém, ele potencializa os índices, ele faz a média dos lotes, ele pode aproveitar melhor o tamanho dos lotes. É só esse o objetivo. Ok? Colocamos em votação, então. Por favor, então, os conselheiros que concordam com o parecer. Vamos expandir a cidade em vez de fazer condomínio. Vamos expandir a cidade. Conselheiros que concordam, então, com o parecer apresentado pela Câmara Técnica de diminuir a parte desgravada, a favor
se manifestar? Não, as opções se manter o que está... Aprovar o parecer com essa diminuição de 9 mil, baixar para 6 mil e poucos metros. Isso, ok. Quem não concorda, por favor, se manifestar. E se tem alguma abstenção? Não? Ok, aprovado. Item 4.6, então, nós temos o conselheiro César Cerini, que pediu espaço na reunião para falar sobre... que a gente já tinha falado em outras reuniões, sobre o assunto de alterações do plano diretor de Chapecó. Sim. Boa tarde, pessoal. Vou me permitir vir aqui na frente. Claro. Não, pode ficar aqui. Viu só, presidente, aproveitar, são 20 para 6, aí daqui a pouco só cuidar, se estender um pouquinho o assunto, já prorroga, né? Se nós formos rapidinho, nós vamos resolver logo. Não, eu estou, assim, boa tarde de novo. Como conselheiro, né, eu me senti na obrigação de trazer esse assunto, já foi comentado, inclusive, na plenária passada, mas utilizando até, eu trouxe aqui as atribuições do nosso conselho, né, no capítulo 2, lá no inciso 4, diz, né, propostas de alteração na legislação pertinente ao desenvolvimento territorial. E integra aqui plano diretor e código de obras. O que eu percebi? Eu sou arquiteto urbanista, também trabalho parte com projetos, né? E eu tenho ouvido recentemente da minha classe, minha categoria, minha turma, muitas reclamações, como já é sabido, de alguns... Tem equívocos, tem melhorias que podiam ser feitas tal, na legislação atual do plano diretor, que foi muito bem concebida, mas tem alguns conflitos entre plano diretor e código de obras, algumas coisinhas que passou desapercebido, lá todo mundo já tem esse conhecimento. Então, a proposição agora é só trazer aqui para a Concidade, que nós precisaríamos até ajudar a sociedade, que não deixa de ser um trabalho que a gente pode fazer, de motivar essa alteração, vamos chamar assim, os ajustes, né, necessários, e inclusive alguns complementos, acessórios, que poderemos aproveitar a oportunidade para fazer, que pode até ser suprimido coisas, inserido coisas, se nós achar prudente e interessante colocar. Mas, mais do que isso, é resolver conflitos que estão hoje atrapalhando a aprovação de projetos, que estão conflitando, vamos dizer assim, até a questão do próprio pessoal da prefeitura de poder deliberar de uma forma simples e rápida assim, os processos. Tá? Então, o que é a proposta aqui? Hoje nós não vamos discutir o plano diretor aqui, com certeza. É propor uma data, nós até comentamos, né, de fazer uma extraordinária, inclusive, para esse assunto. Então, eu convidei, particularmente hoje, a presença aqui da EAO, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos também, que trabalha com a turma dos profissionais, está o Secov também presente e o Sinduscom. Então, eu acho que são 4 grandes entidades que conhecem bem isso, que vivem, vamos dizer, esse dia a dia do assunto. Eu acho que, a partir dessas 4 entidades, fazendo uma oficina, que eu acho que essa é a sugestão que eu daria, né, uma oficina de um dia, meio-dia, como nós pudermos organizar, para a gente levantar tudo que tem de conflitos, com o apoio do pessoal da equipe da prefeitura, e nós desenharmos uma nova redação, né, que simplifique e agilize esse processo. Então, a proposta hoje é só nós definirmos uma data para fazer essa plenária extraordinária, onde se mostraríamos aqui o que foi levantado, discutido e consensuado por essas entidades que participariam. Eu acho que isso não é... Eu estou só levando 4 entidades que eu convidei. Não é... Eu acho que todos podem participar, inclusive todo o conselho deveria, né? O do Conselho poderia participar também. Mas eu entendo que quem vive e sofre, vamos dizer, o dia a dia desses conflitos, enfim, de alguns ajustes, são essas entidades que trabalham com o projeto, tá? Eu, antes de passar para o Lírio, eu gostaria até de ouvir do Luciano, que é o do setor lá da prefeitura, que vive também isso lá, né? O que o Luciano, e é o presidente da EAO também, que ele poderia falar realmente como é complicado, às vezes, ter coisas que eles não conseguem resolver porque há conflitos ou interpretações de um ou de outro diferenciados. Só para entender a importância de nós mexermos com esse assunto o quanto antes, que ele está realmente com necessidade, né? Depois eu passo para o Lírio. Boa tarde a todos, meu nome é Luciano, sou conselheiro pela EAO.
E para mim é um pouco novidade esse assunto também, né, César? Eu só recebi um WhatsApp teu e estou aqui como conselheiro e como representante da associação. Sem dúvida nenhuma, tudo nesse mundo, quanto mais se discutir, melhor fica, né? E quando as pessoas que utilizam participam de uma discussão para aprimorar qualquer tipo de sistema, a coisa tende a melhorar. Realmente não sinto tantas dificuldades em relação à legislação que foi feita. Me parece que ela está muito bem feita. E também em relação, agora falando da prefeitura, a prefeitura não interpreta, né? Ela só executa o que tem na lei. Então, se nós aqui fora, vou me colocar agora para o lado de fora, tivermos interesse de mudar alguma coisa, nós temos que propor, né? Hoje o jogo está sendo jogado com as regras que foram feitas, né? Então, eu realmente não... Dificuldades eu não consigo ver muitas. Nós temos novidades, que foi a questão da acessibilidade, que pegou todo mundo de surpresa. Trouxemos alguns cursos pelas entidades, com a prefeitura, tudo para tentar, a coisa está difícil. Talvez seja o grande problema. Outras propostas a prefeitura já está criando em relação a informatizar o sistema, né, de análise, digitalizar. Mas quem utiliza o sistema somos nós. Então, as propostas têm que vir de fora, né? O jogo está sendo jogado com as regras que estão na mesa. Se vocês estão sentindo alguma dificuldade maior, eu na verdade, não estou na ativa nesse momento, né? Mas se vocês que estão na ativa têm dificuldade maior, a prefeitura tem todo o interesse de ouvir e, se for possível, melhorar. Sempre estive à disposição lá embaixo, o Wilson, a Juliet, o Sérgio, a Tânia, que está todo mundo aqui, e está todo mundo, em relação, nesse sentido, muito aberto a conversas para que se aprimore. Eu acho importantíssimo essa oficina. Já passou muito tempo, inclusive, né, do novo plano, sem se ter uma conversa mais afinada com quem realmente utiliza cada coisa. E talvez isso que se torne um evento com uma periodicidade assim menor, né, para que as coisas não se fiquem pela rua, né, e a gente consiga resolver em casa. Mas eu acho que todos nós estamos à disposição para qualquer coisa que venha a melhorar. Obrigado, Luciano. É nesse sentido, assim, é bom ouvir o Luciano, porque ele vive lá na questão lá da prefeitura e recebe também, às vezes, as reclamações, às vezes, que tem. E eu sei que esse assunto, eu vou falar, Luciano, agora, e falando para os demais, que acaba envolvendo as novidades que chegaram dentro do processo. Inclusive, essa parte da acessibilidade e o próprio desenvolvimento, que agora tem visões, vamos dizer, um pouco mais claras do que se quer dentro dos próprios, da equipe lá de profissionais que trabalham. Então, acho que vai haver contribuições positivas, né, que podem ser alterações, e vão ter, provavelmente, alguns ajustes, equívocos que tem, sim. Eu acho que você deve concordar ali que tem algumas coisas conflitantes de redação em relação a código e plano diretor, na verdade. Mas tudo tranquilo, eu acho que a proposta é fazer esse movimento para ver se a gente contribui e melhora, vamos dizer, todo esse processo, tá? Então, eu tenho, assim, depois até eu queria, com a colaboração aqui do Lobo, para nós definir uma data. Eu sugeri até uma data do dia 10, agora, de julho, de agosto, para que as entidades se reúnam e façam essa oficina. Então, se a gente até provocar aqui, isso se torna até meio que um oficial. A cidade está solicitando que as entidades se organizem no dia 10 para fazer essa oficina e trazer propostas para tal dia. Então, algo assim, isso que eu queria trazer aqui. Eu não tenho fórmula nenhuma, não tenho nem proposição nenhuma, não é o caso. Eu gostaria só de motivar fazer esse movimento, né, para que a gente faça essas contribuições, vamos dizer, na legislação. Pela ordem, então, só, conselheiro Lírio. Boa tarde, pessoal. Lírio Sanagioto, eu fui delegado do plano diretor. Na realidade, não é alteração do plano diretor que está se pedindo. Isso a gente já debateu nas várias entidades, que o pessoal já arrepiou o pelo da maneira como tu colocou. Pessoal, o que aconteceu no nosso plano diretor, e isso o secretário Luciano aqui pode confirmar, tem muito erro de redação. Na hora da redação final ficou falhas. Por exemplo, lá no Código de Obras, nos dutos dos banheiros, tendo uma largura de 85, pode ficar a 1,5 metro da divisa, passa. Lá na redação, duto mecânico. Aí não se aplica. Então, são essas pequenas falhas de redação que tem.
E temos um outro problema também, que foi falha de nós que participamos, que analisamos o plano diretor como uma revisão do plano diretor, e não como uma substituição do plano diretor. Então, nós temos algumas coisas que tinham sido amplamente trabalhadas e conquistadas lá no antigo plano diretor, e que, como estava bem, não se trabalhou nessas oficinas e simplesmente caíram fora. Por exemplo, a liberação de altura de edifícios em áreas residenciais, onde nós tínhamos uma regra muito boa, que foi amplamente trabalhada lá, que você pode fazer qualquer altura do edifício dentro de uma área residencial, desde que obedeça os devidos recuos, que a fórmula até era altura sobre 10 mais 4, de maneira que, então, num lote só você não consegue subir mais do que o zoneamento permite, e o índice de aproveitamento permanecia o mesmo. Ou seja, qual que era o incentivo? Ao invés de eu ter, em 8 terrenos, fazer 8 predinhos pequenos, eu vou pegar nesses 8 terrenos, vou usar o mesmo índice 1,8, levantar uma ampla altura e trabalhar com uma área com bastante vegetação, ou seja, verticalizar. Então, isso que se trabalhou muito no antigo Conselho de Desenvolvimento Territorial, que você conseguiu, como era uma coisa consagrada por todo mundo aplaudiu, passou, e no novo plano diretor ela não entrou. Não entrou por quê? Porque se tratava de uma revisão, quando na realidade era uma substituição. Aí o que bateu? Os projetos que todos tinham dentro dessas áreas todas que entraram, todos morreram. Que o objetivo justamente era de preservarmos mais a questão de ventilação nas edificações verticalizando, não se construiria mais. Se constrói o mesmo índice. Então, é um item que se perdeu. Então, seria para esses detalhes nós voltar a reconsiderar. E não uma revisão do plano diretor. Não. É só esses ajustes. Até porque a legislação permite a ser feito. Presidente. Não. Adendo do plano diretor. Foi uma lei complementar que saiu do plano diretor de 2004 em... Mas não, passou a fazer parte do plano daí, através da lei. Não, porque se ela era uma lei e não faz parte, então ela estaria valendo, né? Presidente? Só um pouquinho por ordem, por favor. A Zelda estava escrita. Ok. Iselda, eu penso, assim, muito importante a sua colocação, mas discordo quando tem que ser só esse grupo técnico. O conselho inteiro tem que participar, tem que deixar as coisas bem esclarecidas, e os representantes de cada entidade aqui nesse conselho, ele está representando um segmento, as suas entidades. Antes de tomar qualquer deliberação sobre assuntos que envolvam alteração, inclusão, modificação no plano diretor, deve consultar os seus bairros, a sua comunidade que está representando. Porque qualquer decisão que se vá tomar, incluindo ou não, fica difícil, porque essa discussão das residências nos bairros, de altura, e outras coisas já deu muito pano para a manga. E quem trabalha aí na lida que nem a gente, e que vai para os bairros, o Lírio sabe dessa nossa atividade, de conversar com a população, tem muitas pessoas que discordam disso. Então, acho que a população de Chapecó tem que ser ouvida para tomar qualquer deliberação nesse sentido. Ok. Pode ser? Pode ser. Só para colaborar aí com a ideia, o César, eu também citou o Secov, né, e a gente realmente tem que estar junto. Eu acho que, só para ajudar, né, no raciocínio em relação a essa proposta, que eu acho importante, sim, é que o plano, de modo geral, as leis, né, à medida em que você vai acessando as leis, você percebe a exequidade ou não delas, né? E o plano diretor nosso não é diferente, né? Um exemplo aí são os gravames de AEI, às vezes em locais, né, que
parecia que era, e tu vai ver em loco, não é, até por erros de imagem de satélite, e que é um processo natural que tem que acontecer. Quando tu vai acessar ali o terreno, tu se dá conta que tem um gravame que de fato não existe lá em loco. Então, é uma coisa natural, e as leis da mesma forma, né? Então, a gente vai trabalhando em cima do plano diretor e vai notando as deficiências. Eu acho legal essa ideia, porque é a cada 2 anos a revisão do plano diretor, correto? Isso. Quando é que vence o prazo agora? Novembro. Pois é, então já está até tarde, porque quando chega lá, a gente vai ter que fazer essas análises de forma muito rápida, né? 2 anos é muito pouco tempo, inclusive, na minha opinião, né? Mas isso aí é preconizado pelo Estatuto das Cidades, a gente não pode discutir que é lei federal. Eu acho que é muito pouco tempo para estar fazendo revisão em plano diretor. Agora, então, a gente estaria, nesse período, então, fazendo essas reuniões. É claro que quem acessa o plano diretor com mais frequência, que são essas entidades que o Ciarini citou, e quem mais quiser colaborar, que possa trazer, que percebe onde é que tem as deficiências do nosso plano diretor, que vá trazendo, né, para dentro esse grupo que se dispõe a analisar aí, para quando chegar lá em novembro, né, a gente consiga fazer um trabalho primeiro rápido e com mais eficiência, né, e que não tenha que estar mexendo tanto lá na segunda revisão, na próxima revisão. Então, daqui a 4 anos, a gente tenha menos coisa para estar trabalhando no plano diretor. Então, acho que a ideia é essa, né, Ciarini, né? E, de fato, acho que é importante, se a gente conseguir, né, tirar tempo, né, para fazer esse trabalho, que não é um trabalho fácil, né, mas as entidades que Sinduscom, Secov, que dependem de plano diretor para trabalhar, vão ter que se debruçar em cima, realmente. Então, só para ok? Só para esclarecer, o Estatuto da Cidade ele coloca a revisão do plano diretor num prazo de 10 anos. Há pelo menos 10 anos ele tem que ser revisado. Então, o máximo da revisão, do período de revisão, são 10 anos. O mínimo, se é 2, se é 4, aí vai depender da necessidade de cada município, né, que está sentindo ao aplicar a lei, no caso. Não é obrigatório. Sim. Mas podemos fazer. Estamos fazendo porque o pessoal está sentindo porque está surgindo. Mas deixa eu contribuir um pouco mais. Ó, eu vejo como só me permite mais uma observação aqui. Veja como é importante esse assunto. Parece que não, mas quando começa a mexer com esse assunto, ele vai importar para todo mundo, sem dúvida nenhuma. E eu sei que eu estou trazendo esse assunto até por muita sensibilidade do que está acontecendo em relação a isso. Mas a proposta não é exatamente fazer a revisão do plano diretor, não é isso também, né? Não é nesse sentido. Nós queremos ter alguns pontos específicos, que até nós comentamos até com a Karen na última reunião, e daqui a pouco tu vai levar por vez um item, aí daqui a pouco faz mais uma reunião para levar um outro item. Então, a ideia é meio que concentrar coisas que estão, assim, precisam sofrer um pequeno ajuste, um pequeno reparo, vamos dizer, na questão da redação, e, se possível, e for consensuado, agregar alguma coisa ou mais ali que seja para benefício, vamos dizer, pensando a cidade como nós queremos, né? Então, a ideia assim, não é esperar até novembro, não precisa. Se nós fizermos algo agora que permita com que todo mundo veja que tem alguma coisa que precisa ser modificada, a gente já conserta isso num prazo curto, mas em bloco já, de vários itens. Então, foi isso que nós falamos lá. Daí, provavelmente, vai estar toda a prefeitura dentro desse processo, o jurídico, o administrativo e tal. Então, assim, quanto ao que a Iselda falou sobre as entidades, claro, imagina, nós não vamos fazer uma alteração de coisas que não sejam simples, vamos dizer, de levar. Coisas que requeiram, vamos dizer, um novo pensar, assim, vai ser realmente trabalhado da forma correta. Eu só queria sugerir, deixar assim, datas aqui, porque a discussão vai acontecer no dia que acontecer a oficina. Então, eu já colocaria, estou trazendo para o Wilson, que é o presidente, para tornar isso oficial pelo Concidade. O Concidade coordena essa reunião e fizemos com quem quiser participar. Isso não tem, teremos que ver um local e dar uma organizada nos assuntos e trazer, todo mundo filtrar isso e fazer como se foi uma conferência que a gente fez. Tá? Então, nesse sentido. Então, essa é a ideia, sem conflitos, sem discussões porque lá dentro, nesse dia, vão ocorrer as discussões e os pontos de vista de cada um, e inclusive demonstrando por que está sendo modificado tal coisa. Obrigado. Por ordem, só um pouquinho, professor Licério. Bom,
Eu só queria dizer o seguinte, a minha preocupação do Ciarini de trazer essas questões do setor empresarial, porque eles têm a representação aqui nesse conselho legítima, né, e tem mais é que defender os seus interesses. Mas nós, conselheiros do segmento comunitário, temos que ter essa preocupação de que o plano diretor não pode ser alterado, né, tem que fazer audiência pública, tem uma série de coisas. Agora, os pequenos ajustes, por exemplo, que você diz lá que tem algumas contradições, é uma questão de vocês fazer esse documento, apresentar aqui para o Conselho, olha, esse item, esse artigo, essa interpretação, essa questão, isso sim, isso não precisa muita coisa. Por quê? Exatamente. Então, se tem lá uma contradição, que traga essa contradição. Por quê? Porque eu acredito que 90% dos conselheiros ainda não conseguiram incorporar, dos conselheiros do comunitário, né, e eu estou nessa, de entender o plano diretor, de fazer como é que funciona. Porque uma coisa é o pessoal da prefeitura que trabalha com isso há muito tempo, tem uma formação técnica, tem uma interpretação no cotidiano, vive em função disso, o segmento empresarial que vive em função disso, sabe na prática como é que a lei ajuda, como é que a lei atrapalha, quer dizer, isso são coisas muito específicas. Agora, todos os outros conselheiros que não têm essa vinculação direta no dia a dia, sempre terão dificuldade de entender como é que se aplica na prática isso. Então, essa é a nossa preocupação. Nós nem sequer conseguimos dominar, entender o plano diretor, né, e já tem questões levantadas. Então, essa é uma das preocupações. Então, acho que, primeiro, vocês teriam que fazer um estudo, trazer para nós aqui, passar essa informação, olha, tem esse ponto, etc., para a gente estudar isso e ver o seguinte, bom, qual é o encaminhamento para esse tipo de coisa? Até que ponto isso mexe na essência do artigo ou não mexe na essência do artigo? Até que ponto isso precisa ter o parecer do Ministério Público ou não? Até que ponto essa questão precisa ter audiência pública ou não? São esses detalhes que eu acho que é muito mais interessante fazer um levantamento a priori para a gente saber qual é a dimensão dessas proposições. Porque se a gente partir diretamente para uma discussão sem conhecer, como é que a gente vai deliberar? Glicério, não é, mas não é, tranquilo, é tudo que tu falou, é isso que nós vamos fazer, exatamente, não é para nem ter... Porque não tem nenhum dogma aqui nesse negócio, claro. Não tem nenhum dogma. Não, a questão é bem simples, é fazer exatamente o que recomendou. Veja aquela resolução que nós tomamos aqui, que o Ministério Público diz assim, ou vocês revogam ou vai ter problema. Quer dizer, nós tomamos uma resolução aqui que nós tivemos que voltar atrás. Sim. Entendeu? Então, imagina se nós começarmos a mexer aqui, por mais que você tenha razão, olha, tem esse artigo aqui que não combina com aquele artigo, essa lei não combina com aquela, tudo bem. Mas e daí? Você traz a proposta, 2, 3 pessoas defendem a proposta, a gente vota, a semana seguinte o Ministério Público está mandando uma cartinha para nós que ou revoga ou tem problema. Entendeu? Então, acho que não adianta a gente querer achar que a gente vai mexer num monte de coisa só porque a gente tem legitimidade, ou aí a gente vai ouvir as entidades. Não é tão simples assim. Sério, me permite. Aqui é só a proposição de um dia para a gente se encontrar, para começar a conversar desse assunto. Exatamente. Por isso que eu acho que vocês têm que trazer um documento antecipado, mostrar para nós, a gente faz uma conversa de um dia, muito bem. Mas eu chego lá no dia, aí que eu vou saber o que é isso que é o assunto. E o que eu vou deliberar. O que eu vou deliberar? Podemos até combinar uma data, mas antes, com um período antecipado. Eu acho que tem que entender primeiro as coisas. Porque senão a gente começa a ter problemas aqui de relacionamento, dizer assim, eu sou contra, eu sou a favor, mas no fundo eu não entendi nada, aí o outro entendeu demais e vira uma confusão. Entendeu? Acho que não é tão simples assim. E outra, o plano diretor só pode ser mudado em 10 anos ou então com todo aquele processo de participação que foi mais de 1 ano discutindo. Então não é tão simples assim. Não é simples. Conselheiro Roque. Boa tarde a todos. Também no sentido de colaborar nesse debate, eu acho que o professor Licieri é o seguinte, o que o Ciarini quer fazer, essa extraordinária, eu acho que tem que vir todo mundo para entender já. Não quer dizer que vai votar, que vai mudar. Se nessa extraordinária vem para defender tal tema, se todos os conselheiros estiverem aqui, eu acho que é muito melhor. A Iselda vier aqui para entender, que daí na outra reunião, quando for votar, ela já entendeu. Mas não quer dizer que vocês não possam, qualquer conselheiro, levar para casa, estudar, consultar um advogado, consultar alguém, né? O que eu acho que o Ciarini está dizendo é assim, é uma extraordinária para não parar a pauta. Então, nessa extraordinária, quem quiser vir, entende o que está sendo discutido e até ganha tempo. Então, se a Isalda quiser vir, deve vir. Se o professor puder vir, muito melhor.
porque depois, quando o tema for de fato para votação, ele já vai estar antecipado o que está acontecendo. E a audiência pública é justamente, tem que ser feita uma audiência pública para corrigir aquele caso da parede cega, né, Licério? Lembra que nós votamos? Então, nos bairros, só para te entender, quem estava com um projeto, fazendo uma construção com parede cega, parou a sua obra agora porque a prefeitura parou de aprovar. Então, essas pessoas estão com os projetos parados. Enquanto nós não fizer a correção na lei, porque a resolução, o Ministério Público entendeu que não servia, então vai ter que ser feita uma audiência pública para corrigir a lei de um artigo. Daí é que surgiu essa ideia de já emendar várias questões que tenham pendentes para fazer audiência pública e juntar vários temas, e não audiência pública para resolver uma situação. Obrigado. Tá, poderíamos fazer isso, só pedindo uma prorrogação, que já são 6 horas, por favor. Podemos partir para isso, então? Até o Ciarini tinha proposto de fazer esse mês agora, próximo mês. Eu acho complicado, uma que já está aí, é mês de aniversário do município, tem um monte de evento. Teria que ser lá para setembro. Então, poderia estar fazendo para setembro e a proposta de estar, de repente, quem está organizando, enviar antecipadamente os tópicos. No início de setembro, dia 7 de setembro. Lília. Pode ser? Pode ser também. Sim, sim. É exatamente isso. Como que a gente oficializa isso para que todo mundo contribua, né, e faça essas observações? Então, nós temos que fazer esse movimento aqui. O Concidade determina a data, assim, e vamos. Tá. Não. Pessoal, podemos... Para ser democrático, podemos fazer, então, de quem envia, então, a proposta. Deixa eu só agora, eu não ia perguntar, não ia fazer a minha conversa, mas vou fazer. Tá? É o seguinte, o que o Ciarini está propondo, é a mesma coisa que o professor Licério, tá? Eu acho que é importante reunir, tá? O pessoal levar, seja das comunidades, seja das entidades, seja de onde for, levar as ideias, tá? E nós, digamos assim, ou quem tenha um pouco de dificuldade nos entendimentos, tira suas dúvidas no dia. Tá? Nessa conferência, nessa mini conferência, nada vai ser decidido na hora. Claro, tiramos as dúvidas. Quando vem para cá, já vem as coisas prontas, seja de A, B, C ou D, e depois se vê os encaminhamentos. Eu acho que é o mais justo, mais prático a se fazer. Olha que dia bonito aí, ó. Dia 1º de setembro, uma proposta? É uma quinta-feira, né? E eu acho que, assim, se nós marcar essa data, nós vamos extrair tudo até lá para apresentar aqui para você. Lembrando que a de agosto vai ser antecipada, né? Reunião em função do aniversário do município, né? Tá. Mas isso tem que ser durante a semana, Ciarini? Não poderia ser no sábado? De repente consegue uma extraordinária, normal aqui. Tem que ser normal. Faz normal. Às 4 às 6 e tal. Fazer umas 5 horas, 6 horas de reunião. Pessoal, proposta, dia 1º. Podemos pôr em votação? Pode ser? Quem concorda com o dia 1º, por favor, se manifestar. E vamos precisar contar, porque tem... A maioria... Quem não concorda, por favor. E alguém sabe se tem? Ok. Para pauta? Então, agora sim, eu acho que agora cabe uma informação, publicar, sim, que vai ter essa plenária e que as entidades interessadas, que têm contribuições a fazer, ou como é que vamos chamar isso, não sei. Claro, se você tem alguma coisa que tu acha que a lei está comprometendo alguma coisa, você manda. Né? Aí, só que alguém vai ter que filtrar e processar isso aqui, né? Pessoal, só um minutinho antes de ir para as propostas e manifestações gerais, eu só queria, como acabou embalando, eu só queria deixar um agradecimento para a engenheira Tatiana, né, que nos fez esse esclarecimento sobre a área ambiental, que eu acho que é importante e eu acho que só tem a contribuir, né, para as próximas reuniões. Obrigado, hein? Obrigado, Tati. Queria agradecer... Claro, obrigado. Queria agradecer a presença aí do pessoal do Sinduscom, do Secov, da EAO e do IAB, que se fizeram presentes, porque depois isso vai repercutir agora dentro das suas entidades.
E são as entidades, até a Iselda falando, que aqueles assuntos que mais incomodam ali, tá, no dia a dia. Que não é nenhuma alteração do plano diretor, é um ajuste, né? Só para colocar bem claro o que está comprometendo o dia a dia dos processos. Tá? Obrigado. Pessoal, eu quero pedir por um minutinho, pessoal, só baixar o volume, por favor. Eu quero fazer uma solicitação e prefiro não enviar por escrito, mas que fique já gravado, para que o Concidades encaminhe para o Conselho Municipal de Saúde de Chapecó quais foram os loteamentos aprovados nos últimos 12 meses, contendo nesses loteamentos a sua capacidade de habitação, quantas pessoas, quais as áreas institucionais e as suas localizações. Porque entendo eu, enquanto presidente do Conselho de Saúde de Chapecó, que, e na discussão que sempre fizemos, que o Concidades ele surgiu da necessidade de melhorarmos a intersetorialidade da nossa cidade de Chapecó, e como o Conselho Municipal de Saúde é um conselho deliberativo, então que fosse sempre encaminhado, sempre, todos os loteamentos aprovados, que fosse encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, que nós tomaremos as nossas providências, e destacando a área institucional e qual a população ou residências, né, que vai ter nesse loteamento, para que a Secretaria de Saúde possa fazer o acompanhamento de solicitação de unidades de saúde, serviços de saúde, para beneficiar a população desse loteamento. Tá, mas esse quantitativo, esse controle existe, né? Tem? Não, se vocês não encaminharem para o Conselho Municipal de Saúde, nesse último ano não mudou nada. O Conselho continua cego em relação aos loteamentos. Aí a gente acaba correndo atrás, depois que o loteamento é feito, aí nós temos que fazer projeto, encaminhar. Então, isso se chama antecipar a situação, os problemas, para a gente conseguir resolver essa situação. E também, quem sabe, também para a educação, e também sugiro que seja encaminhado também ao Conselho, que também tem o Conselho que é de Segurança Pública, para que também possa discutir a segurança pública nesses novos bairros. Tá? É uma questão de intersetorializar, né, os conselhos, e que os conselhos têm poder deliberativo para fazer os encaminhamentos para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Saúde. Ok, tratada a sugestão. Mais alguém que gostaria de se manifestar? Não? Então, agradeço a todos. Só um instantinho, por favor, Karen, doutora Karen. Boa tarde a todos. Eu queria só fazer uma sugestão. Primeiro, parabenizar nossa colega Tatiane pelo mini curso. Uma ideia que nós tivemos, eu espero que todos tenham aproveitado. Nós vamos fazer de parcelamento do solo, regularização fundiária, de todos os assuntos que forem pertinentes ao Conselho. E eu queria fazer uma sugestão, presidente, antes da gente fazer, Ciarine, esse debate, que nós queremos colher sugestões, que a gente faça um mini curso sobre o plano diretor, para que todos os conselheiros entendam as partes que fundamentam o plano diretor, da onde veio, parcelamento do solo. Me coloco à disposição, ou qualquer colega que queira se dispor a fazer. Antes desses debates, eu acho que seria interessante a gente ter um mini curso do plano diretor. É isso, presidente. É só uma sugestão. Obrigado. 14 horas. Pode ser? Isso. Pelo menos um café nós conseguimos. Então tá bom. Obrigado, gente, a todos. Até a próxima.